Salve, salve, galerinha! Professor Marcos Cunha na área para o nosso projeto Fiquem em Casa Aprendendo da plataforma Gonçalves Dias. Galerinha, é um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo compartilhar esse belo conhecimento que é a geografia. E hoje, galera, nós vamos fechar com chave de ouro uma temática extremamente atual, que a gente já começou a resolver algumas questões sobre elas e eu foquei muito contigo, que é uma temática que está sendo muito cobrada no Enem. Respondemos questões. Nós vamos falar hoje, galera, tá? Vamos continuar a resolução de questões sobre a Revolução Verde, processo que aconteceu no Brasil, no mundo, tá? Mas hoje nós vamos ter um enfoque específico sobre esse processo no nosso país. Então nós vamos falar, responder questões envolvendo as questões agrárias do nosso país, que a Revolução Verde, né, vai influenciar diretamente, vai ser um processo muito importante para tornar o Brasil uma potência hoje no campo da produção alimentar, beleza? Antes de começar, só gosto de te lembrar que depois, se tu quiser assistir essa resolução de questões novamente, ou quer ter acesso à aula teórica que vai embasar a resolução dessa atividade, ou assistir a primeira aula de resolução de exercícios das questões do Enem, tudo está disponível para ti na plataforma Gonçalves Dias lá no YouTube, galera. Procura lá YouTube, plataforma Gonçalves Dias. Estou eu e toda uma equipe top aí para te ajudar. Além, no YouTube, nós temos também nossa página do Instagram, tem vários videozinhos legais. Lá a gente grava alguns curtas, muita informação. Tem também os nossos podcasts, tá? Pela Rádio Timbira e também na plataforma do Spotify, tá certo? E claro, estamos na TV Assembleia. Então, todas as mídias aí para te ajudar, beleza? Então procura lá, não esquece, plataforma Gonçalves Dias. Então, para a gente começar tranquilo, né? Respira legal, oxigena o teu cérebro, acalma as ideias, mantenha o foco e bora para cima, que tem muita coisa bacana aqui para a gente discutir. Olha aí, primeira questão. Ela diz o seguinte: abre aspas, Revolução Verde, né, fecha aspas, né, implementada em países latino-americanos e asiáticos nos anos de 1960 e 1970, tinha como objetivo suprimir a fome e reduzir a pobreza de amplas parcelas da população. Entretanto, as promessas de modernização tecnológica da agricultura não foram cumpridas inteiramente, contribuindo para a geração de novos problemas e aprofundando velhas desigualdades. Bora relembrar rapidamente aí, a gente já falou isso na aula teórica, na primeira resolução, mas isso é a base. O que foi a Revolução Verde, Marcos? Foi um processo que vai surgir aí, como o próprio texto diz, a partir especificamente da década de 60, mas ele vai ter seus frutos aí até antes da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Que tinha um objetivo claro: aumentar a produtividade alimentar do mundo para combater a fome, tá? Como é que se iria aumentar, Marcos, essa produtividade alimentar? A partir da evolução tecnológica, levando esta evolução tecnológica aí da segunda revolução para as atividades agropecuárias, ou seja, nós vamos ter na prática aí, galera, né? Nós vamos começar a ter pesquisas, né, relativas, por exemplo, a organismos geneticamente modificados, alimentos transgênicos, por exemplo, são fruto desse processo. Nós vamos ter também aí desenvolvimento, por exemplo, de pesticidas, também de agrotóxicos, né, de produtos que vão aí, por exemplo, eliminar pragas, fertilizantes para tornar estes solos, por exemplo, mais férteis. Nós vamos ter o desenvolvimento, por exemplo, de maquinário pesado para, por exemplo, diminuir o tempo de colheita, né, esses grandes tratores. Tudo isso é fruto da Revolução Verde, galera, tá? Questão importante. Revolução Verde, Marcos, conseguiu alcançar o seu objetivo inicial, que foi aumentar a quantidade de alimentos produzidos? Sim, galera. Muito sucesso, tá certo? De fato, a produtividade alimentar do mundo aumentou bastante graças à Revolução Verde. Mas o objetivo central, como o próprio texto diz, não foi alcançado. Qual era o objetivo central, Marcos? Combater a fome. Hoje, galera, sabemos, existe alimento suficiente no mundo. Mas aí tu me pergunta, Marcos, mas nós temos ainda sérios problemas de fome. Sim, entramos em uma outra problemática, a problemática da má distribuição de recursos e de renda, tá certo? Por quê, Marcos? Porque a partir dessa evolução tecnológica, ela vai exigir um custo, galera, tá? E um custo elevado. Então a Revolução Verde, ela abre espaço para a ascensão de um novo negócio, do agronegócio, galera, tá certo? Então, quem vai fazer esse investimento, tá, vai agora não pensar em especificamente combater a fome, mas sim pensar em lucro, né? E a partir desse momento, no sistema capitalista é muito claro: quem produz mais e quem paga mais recebe mais, quem produz menos recebe menos e quem não
produz, quem não paga não recebe. Então, a partir daí, nós não vamos ter mais toda essa produção alimentar voltada para ser uma distribuição igualitária e justa, mas voltada, sim, para a acumulação de capital. E isso vai trazer uma série de consequências, tá certo? Inclusive, por exemplo, para o Brasil, como, por exemplo, a concentração de renda e outras problemáticas. Por quê? Porque quem vai utilizar essa inovação da Revolução Verde, como eu te disse, vai ter custos elevados e o pequeno produtor acaba não tendo espaço de competir com esses grandes proprietários de terra que têm o capital inserido em sua mão. Então nós vamos ter aí uma série de problemáticas surgidas a partir desse, beleza? Respirou? Bora para a questão agora. Bora ver o que a questão ela de fato ela te pergunta. Aí ele vai dizer, né, assinale a opção que faz referência a efeitos dessa Revolução Verde na prática, tá? Letra A, coletivização de terras. O que é essa coletivização de terras, Marcos? A distribuição igualitária de terras entre a população. Isso vai acontecer? Não, vai acontecer o contrário, galera, tá certo? Nós vamos ter aí o aumento da concentração de terras, de propriedades, na mão de quem? Na mão dos grandes produtores, né? Justamente pensando na lógica do lucro, ou seja, se eu tenho 1 hectare para produzir, eu consigo, por exemplo, lucrar R$ 1 milhão, vamos supor, uma conta fácil. Se eu tenho 2 hectares, o meu lucro passa de 1 milhão para 2 milhões. Então, a ideia é justamente aumentar, né, a quantidade de propriedades, então não teremos a coletivização, nós teremos a concentração de terra. Já sabemos que a letra A está errada. Só continuar a alternativa, ela diz, nós vamos ter o implemento da agroecologia. De fato, galera, a Revolução Verde, principalmente a partir da década de 90, vai se associar a princípios como o desenvolvimento sustentável, que busca uma agricultura, né, mas principalmente que não vá comprometer os recursos das gerações futuras. Então, nós vamos ter, sim, a agroecologia evoluindo com esse processo. Tá certo? Isso está correto, mas já sabemos que essa alternativa está errada. Nós vamos ter a expansão de crédito para agricultores. Veja bem, galera, nós vamos ter, de fato, a expansão de crédito para agricultores, mas não para todos. Nós vamos ter a expansão principalmente desse crédito para grandes produtores. Eu acabei de te frisar isso. Os pequenos produtores muitas vezes não vão ter acesso a esses recursos e não vão ter como competir, né, com esses grandes produtores. E o resultado é que muitos deles acabaram, inclusive, perdendo suas propriedades para grandes produtores. Então, letra A está errada. Letra B. Nós vamos ter a distribuição equitativa de terras igual? Acabamos de falar. Não teremos. Também está errada. Nós vamos ter a difusão da policultura. O que é policultura, Marcos? É a produção de variados tipos de alimentos, né, de produtos. Na lógica do lucro, galera, o investimento ele deve ser feito naquilo que vai te dar o retorno. Então, o que a gente vai perceber é que a Revolução Verde ela vai intensificar principalmente a monocultura. O cara vai começar a produzir um produto, aquele que dá mais lucro. Então, ele não vai pegar, por exemplo, R$ 1 milhão e produzir arroz, feijão, banana, não. Ele vai pegar R$ 1 milhão e vai produzir. Vamos lá, o que o mercado realmente quer? O que vai me dar maior perspectiva de lucro? Olha o Brasil, por exemplo, da soja. Então, não temos, por exemplo, essa difusão da policultura, mas sim da monocultura, ela acaba se dominando, tá certo? Então, também está errado. Uso de defensivos biodegradáveis, nós vamos ter de fato a utilização de defensivos agrícolas, né? Nem todos são aí biodegradáveis que vão, por exemplo, não vão agredir o meio ambiente. Alguns, na realidade, vão agredir bastante. Então, letra B, totalmente errada. Letra C, nós vamos ter a expansão de monoculturas? Sim, acabei de te falar. Isso é uma das consequências da Revolução Verde, a expansão delas. Nós vamos ter o uso de técnicas tradicionais de plantio? Égua, parou bem aí, galera, tá? A Revolução Verde ela vai se destacar por uma evolução principalmente de novas técnicas. Não técnicas tradicionais, mas técnicas modernas, tá certo? Então, aqui está errado. Não vamos ter aí uso de técnicas tradicionais, vamos ter uso de técnicas modernas. Errada. E fertilização natural de solos, alguns sim, outros não, mas a letra C está errada. Letra D. Teremos a reconcentração de terras? Sim, né? Nós temos aí o crescimento do uso de insumos industriais, sim ou não? Também, né, galera? E nós vamos ter o agravamento da erosão dos solos com a sua maior utilização? Corretíssimo, galera. Então, o nosso gabarito aí, galera, consequências, tá certo, da Revolução Verde de maneira negativa, nós vamos ter a reconcentração de terras, o crescimento também do uso de insumos industriais e nós vamos ter o agravamento da erosão do solo, principalmente por sua maior utilização, buscando aí o lucro. Belezinha? Vamos evoluir, vamos só ver aqui a letra E, vamos ver aí o erro dela. Letra E, estatização de terras agrícolas, ou seja, vai passar para a mão do Estado? Errado. Nós vamos ter aí, principalmente, passando para a mão da propriedade privada. Só aqui tu já tem erro, né? Trabalho em comunas e produção voltada para o mercado interno também não é característica. A ideia é justamente produzir para exportação, para venda, para o lucro. Beleza?
Questão bacana, né? Respira. Bora evoluir. Tem mais coisa legal. Segunda questão. Questão de 2017. Ela diz o seguinte, abre aspas. A Revolução Verde, por meio do modelo industrial produtivista da apropriação da natureza, acelerou de forma alarmante a degradação ambiental e social do espaço rural, a ponto de se tornar insustentável. Fecha aspas. Rapidamente dizendo, é uma das consequências da Revolução Verde, uma das consequências negativas, que nós vamos ter a intensificação do uso dos solos na busca pelo lucro. Nesta relação também há problemas sociais, onde pequenos produtores, como eu acabei de falar, não vão ter como competir com grandes produtores. Então, muitos deles vão acabar perdendo suas terras, tá certo? Muitas vezes acabam tendo que migrar para a cidade, por exemplo, para os centros urbanos, tá certo? Então, isso gera também, além de problemas ambientais, problemas sociais. Tá bom? E é isso que a autora aqui, o José Maria Guzmán Ferraz, ele frisa. E aí ele te pergunta, né, sobre esse assunto referido na afirmação acima, é correto fazer as seguintes considerações, exceto, ou seja, eu quero o erro. Vamos lá, letra A. A Revolução Verde no Brasil, apresentando um alto grau de industrialização, trouxe no primeiro momento o aumento da produção e da produtividade, notadamente nos produtos de exportação. Galera, isso está extremamente correto. Isso de fato é produto da Revolução Verde. O Brasil vai aumentar a sua produtividade, nós vamos ter aí principalmente o aumento da produção e da produtividade e o objetivo principal é o quê? A venda, na busca do lucro. Então isso aqui está corretíssimo, né? Bora evoluir. Letra B. A inadequação do modelo difundido pela Revolução Verde, assim como a aceitação internacional e a difusão do conceito de sustentabilidade, tem levado a pesquisa agropecuária a uma crescente busca de modelos alternativos e sustentáveis para a agricultura. Eu acabei de falar sobre isso, galera. A partir principalmente da década de 90, com o fortalecimento do conceito do desenvolvimento sustentável, começa a se perceber que essa exploração do solo, essa maximização dessa exploração pode trazer consequências negativas, tá certo? Então, se busca principalmente novas formas de produção que vão aí ajudar ao aumento da produtividade, mas não vão comprometer, né, os recursos das gerações futuras, que é o princípio básico do desenvolvimento sustentável. E a Revolução Verde ela vai também ser inserida neste processo. Então, essa alternativa está correta, galera, tá certo? Existe, de fato, essa inadequação desse modelo difundido da Revolução Verde, a busca pela aceitação e a difusão do conceito de sustentabilidade, que vai influenciar na pesquisa agropecuária uma crescente busca por novos modelos de produção alternativos e sustentáveis. Belezinha? Bacana, já falamos inclusive, procura aí na plataforma aula de desenvolvimento sustentável, a gente falou sobre isso, beleza? Letra C. A Revolução Verde, abre aspas, expulsou, fecha aspas, os pequenos produtores de sua lavoura, contribuindo para o aumento do êxodo rural e, consequentemente, para o aumento da população em periferias de grandes capitais. Isso, galera, é extremamente correto. Eu te falei isso há pouco, principalmente em países como o Brasil, que já tem uma estrutura social desigual, a Revolução Verde, ela muitas vezes vai intensificar esse processo de grandes produtores tomando propriedades de pequenos produtores e estes pequenos produtores vendo a forma de sobrevivência buscar nas cidades. E aí nós vamos ter o crescimento desordenado das áreas urbanas, tá certo? E principalmente de áreas periféricas. Então isso aqui, galera, também está corretíssimo, beleza? Acabei de frisar isso contigo. Tudo até agora 100%, né? Vamos lá. Letra D. A proposta de um desenvolvimento sustentável, incluindo a atividade agrícola, contempla a conservação dos recursos naturais, a utilização de tecnologias apropriadas e a viabilidade econômico-social. Galera, isso aqui também está corretíssimo, né, galera? De fato, eu falei sobre isso para ti agora. Desenvolvimento sustentável ele busca, né, pautar o crescimento econômico, né, aumento da produtividade, mas sem comprometer os recursos das gerações futuras. Então, ele vai buscar, né, contemplar a conservação desses recursos naturais, a utilização de novas tecnologias, tecnologias apropriadas e a viabilidade econômica e social, combatendo a desigualdade. Então, isso aqui está, ó, também correto. Então, vamos ver se a letra E está errada mesmo. Vamos ver o que está errado. Letra E. A Revolução Verde fez com que áreas agrícolas, sobretudo no Nordeste brasileiro, fossem transformadas em grandes lavouras com policulturas, não provocando assim transformações nos solos, principalmente em latossolos. Olha, galera, nós temos aqui um erro básico, tá? O principal erro aqui é dizer que
toda esta expansão agrícola, né, essa intensificação da utilização do solo, não vai trazer transformações neles. É claro que vai provocar transformações no solo, né, problemas erosivos. Tá? Nós vamos ter também, eu te frisei isso, a Revolução Verde ela vai focar muito na monocultura. Então, nós temos aqui ele falando na policultura, aqui no Nordeste tu tem de fato áreas de policultura, principalmente do Vale do São Francisco, mas a gente sabe que a Revolução Verde ela vai buscar o lucro. Mas o grande erro aqui, galera, não esquece, tá certo? É dizer que não traz aí transformações no solo dessa sua utilização máxima, traz, beleza? Então, questão aí errada. Bacaninha? Respirou? Tem mais coisa. Olha lá. Só questão de vestibular para ti, tá vendo? É tudo atualizado. Terceira questão, diz o seguinte, no final dos anos 60 do século XX, o Brasil passou a vivenciar os impactos da Revolução Verde no desenvolvimento de uma agricultura moderna e de grande eficiência econômica. No entanto, a Revolução Verde trouxe também efeitos perversos de ordem social, econômica e ambiental. Acabei de frisar isso contigo, né? Das alternativas abaixo, assinale a que não expressa um destes efeitos do processo de modernização agrícola brasileira, ou seja, das alternativas que não é uma consequência. Letra A. Nós tivemos no Brasil a ampliação do processo de concentração fundiária pela incorporação da chamada fronteira agrícola capitalista. Acabamos de falar, isso aconteceu no Brasil, galera, tá? Ocorreu, de fato, a ampliação da concentração de terras. Então, não é a nossa alternativa. Isso aqui tá certo, né? Ele quer o erro. Letra B. Ocorreu no Brasil a formação de um amplo contingente de trabalhadores, volantes, dependentes de um mercado de trabalho com grande sazonalidade. O que é isso? Já ouviu falar dos boias-frias? Com certeza, né, galera? São pessoas que vão vender aí a sua força de trabalho em períodos de produção. De fato, isso vai acontecer no Brasil. Nós vamos ter muitos trabalhadores, lembra que eu te falei, pequeno produtor perdendo a sua propriedade, né, muitas vezes ele vai sobreviver vendendo agora a sua força de trabalho em períodos específicos de colheita. Isso aqui está certo também, galera, não é a nossa alternativa. Né? Letra C. Vai trazer a Revolução Verde a degradação das áreas remanescentes da Mata Atlântica no Rio de Janeiro para a implementação da lavoura cafeeira. Gente, aqui tem um erro histórico. A Revolução Verde ela vai acontecer no século XX, o próprio autor ele fala, né, a partir da década de 60. A produção cafeeira do Brasil, galera, ela vai ser do século anterior. Então, são em períodos distintos, galera. Tá certo? A Revolução Verde, quando vai acontecer, a produção cafeira do Brasil ainda já não é mais o principal elemento, né, de capital, como foi o ciclo do café ali, principalmente no século XIX. Então, essa alternativa, galera, tá errada, tá certo? A Revolução Verde não vai impactar neste processo aqui, é nossa alternativa. Só para te relembrar, tá? A Revolução Verde no Brasil vai começar a ser aplicada a partir da década de 70. Ela vai se destacar principalmente no norte e no centro-oeste, principalmente nas áreas do Cerrado, galera, tá? Revolução Verde ela vai ter um impacto direto na degradação do Cerrado brasileiro e não da Mata Atlântica também. Nesse contexto surge a Embrapa, que eu já te falei, empresa importante, né, para a produção e pesquisa, né, da agropecuária brasileira, e ela vai contribuir diretamente para o aumento da produtividade, mas também para o aumento das desigualdades. Então, o nosso erro aqui é a letra C, galera, tá certo? Bora responder a quarta questão, para a gente finalizar com chave de ouro. Ela diz o seguinte para ti. A Revolução Verde gerou consequências para o meio agrário brasileiro. Sim. Uma dessas consequências desse processo foi o quê? Letra A. No Brasil, ocorreu a diminuição dos níveis de desmatamento da área florestada? Não, a Revolução Verde vai intensificar o aumento da degradação. Errado, né? Letra B. Ocorreu no Brasil a estabilização dos preços dos produtos agrícolas nos supermercados? Claro que não, né, galera? Esses produtos agora eles vão ser regulados, seus preços, pela demanda internacional. E a gente sabe claramente, vendo aí a realidade nos mostra, que os produtos eles variam de preço de acordo com a oferta e procura. Então, letra B totalmente errada. Letra C. Revolução Verde ela vai trazer a preservação das reservas de água subterrânea para consumo humano. Esse é o foco da Revolução Verde. Nenhum momento. Isso aqui não tem nada a ver com o processo, tá certo, galera? Letra D. A Revolução Verde vai afetar na estruturação fundiária baseada na concentração de terras agrícolas, ou seja, a Revolução Verde no Brasil vai influenciar na concentração de terras? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim, né, galera? Esse é o nosso gabarito. Falamos aqui incessantemente sobre isso.
Revolução Verde no Brasil e em países aí com grande desigualdade, esse processo ele vai ajudar aí a concentração de terras no nosso país. E a letra E, né? A Revolução Verde ela vai influenciar na elevação do consumo de produtos provenientes da agricultura familiar? Também não. Então, galera, para essas e outras informações, plataforma Gonçalves Dias, valeu!